começar daqui, tá? Colocando um pouco, aproveitando essa fala, assim, sobre a duração aí, sobre o hype ou não dessas teorias, sobre esse elemento, esse peso, assim, do momento histórico para cada uma delas, né? E considerando, assim, se essa vinculação excessiva com o presente é boa ou ruim, tá? Eu não sei, eu estou levantando aqui um problema para a gente pensar, assim. É óbvio que eu gostei muito das coisas que eu li do Fischer, e eu gostei muito também por uma questão geracional, tá? Como vocês estão vendo aí, o Fischer, então, é um jovem filósofo inglês, nascido no final dos anos 60, que vive toda a experiência do punk e do pós-punk na Inglaterra, a partir do fim da década de 70 em diante. O Fischer, na verdade, vive a experiência do pós-punk, que são as bandas do rock inglês, Joy Division, sobretudo, do início dos anos 80. Tá? Então, de 1980 em diante, o Mark Fisher é um jovem de 12 anos. Coloquem-se vocês no lugar dele. Vocês nasceram numa classe, na pequena burguesia inglesa do final dos anos 60. Vocês se formaram vendo a BBC, escutando o programa do John Peel, na rádio BBC One, não me lembro qual é, escutando as Joy Division, The Fall, Smiths. E esse é o ambiente cultural, assim, tá? O Fischer, ele se forma em filosofia. Os dados biográficos aí é fácil da gente encontrar agora, assim, aqui de cabeça pode me escapar alguma coisa. Mas ele vem de uma família de classe operária, assim, também tem isso, né, do trabalhismo inglês, pré-Tony Blair, a Margaret Thatcher governando com mão de ferro a Inglaterra, assim, e começando a impor as políticas neoliberais, assim, na Inglaterra, a partir da década de 80, tá? O Fischer se forma em filosofia, mora um período na cidade de Manchester, acaba encontrando uma professora chamada Sadie Plant, com quem ele vai estudar, vai fazer um doutorado em Birmingham, na Inglaterra também. Ele conclui um doutorado em 99, tá? E ele tem uma experiência acadêmica meio que frustrante, assim, tá? Então, o Fischer é um pouco o resultado desse processo histórico, assim, de um avanço das políticas neoliberais e um encurtamento do chamado estado de bem-estar social. Tá? O que acaba acontecendo, pessoal? O Fischer ele escreve a sua tese de doutorado em filosofia na Universidade de Warwick, na Inglaterra, em 99, e em 2003, por volta de 2003, ele faz um blog, tá? E a partir desse blog, assim, que se chama K, a letra K, que vem do grego, da palavra ciber, né? Da onde veio a palavra ciber, de cibercultura, escrita em grego com K, como se fosse, ao invés de ser o K, ele nomeia o seu blog de K-Punk, tá? E ele mantém, assim, esse blog até o final da vida, assim, tá? Um dos últimos posts que ele faz no blog são por volta de 2016, assim.
o Fischer vem a falecer, se suicida em janeiro de 2017, aos 48 anos. Então tem elementos assim nessa biografia que são esses elementos meio românticos, assim, meio trágicos, tá? E que de certa forma assim aderiram à imagem que hoje se tem do Mark Fisher. Esses são os 3 livros que ele publicou em vida. O Realismo Capitalista, aquele com a tarja vermelha bem à esquerda, aí, é um livro de 2009. O outro livro, no meio, chamado Fantasmas de Minha Vida, é um livro de 2014. E, por fim, o outro livro, The Weird and the Eerie, que numa tradução é o estranho e o apavorante, alguma coisa assim, difícil de traduzir, mas é mais ou menos isso, tá? Esses são os 3 únicos livros assim que o Fischer publicou em vida. Livros integralmente autorais. Todos esses livros, tá? O primeiro de 2009, o segundo de 2014, o terceiro de 2016, são coletâneas de textos que ele publicou inicialmente no seu blog. Então, vale dizer também, pessoal, que o trabalho do Fischer está muito atravessado, assim, pela crítica musical ou pela crítica cultural, assim. Então, se a gente precisaria pensar naquela tradição, assim, das revistas inglesas de música, como a gente tem, não sei se existe ainda a revista Rolling Stone no Brasil, mas na década de 70 e 80, a imprensa inglesa foi muito forte nesse sentido, assim, da imprensa musical, da imprensa de cultura, da imprensa sobre música, né? Então, quem for ler os textos do Fischer, assim, vai se deparar com relatos dele que ele teve acesso à teoria, teve acesso aos autores franceses, teve acesso ao Gilles Deleuze, ao Foucault, lendo a imprensa musical da sua época. Ele, com 20 anos, então, em 88, na metade da década de 80, lendo críticas de música pop, onde esses jornalistas mobilizavam esse conhecimento teórico assim, para falar sobre esses produtos comunicacionais midiáticos aí, aparentemente corriqueiros, assim, né? Então, isso é algo que transparece assim, nos textos do Fischer, seja como uma prática de texto, isso estimula ele a adotar uma determinada prática de texto, e isso aparece também como um ambiente cultural no qual o Fischer se formou, tá? É muito curioso, assim, porque esses dados biográficos, eles vão nos dando também elementos para a gente pensar movimentos conceituais do autor. Por exemplo, o Fischer trabalha com um conceito de modernismo pulp, ou modernismo popular, tá? O que é esse modernismo popular, assim, que o Fischer algumas vezes utiliza essa expressão? O que ela se refere? Ele está se referindo justamente assim a um determinado segmento, assim, uma determinada fração da música pop que ele entendia assim como dotado de um tipo de refinamento, assim, de um tipo de diferencial, assim, de um tipo de refinamento. É difícil dizer isso, mas ele fala assim que não é porque o rock é uma expressão da classe trabalhadora inglesa que ele é algo tosco ou menos refinado, assim, embrutecido. Tanto que ele enxergava em determinadas composições de bandas, de letras, de bandas do pós-punk inglês, enxergava ali expressões muito genuínas, assim, muito agudas no modo como traduziam as experiências de classe, atingindo um patamar de refinamento estético, assim, de expressão estética, bastante diferenciado, assim, né? Então, claro que e é isso ele chama nos seus textos de modernismo popular ou modernismo pulp, tá? Aqui, pessoal,
a gente tem os 3 textos, assim, que são esses livros, então, autorais integrais do Fischer. Além disso, ele editou, ele aparece como editor ou coautor, digamos, organizador de outros 2 livros, tá? Esse sobre o Michael Jackson e um outro sobre o pós-punk. As datas exatamente, assim, agora eu não tenho em mente, mas é aí por volta de 2014 também, né? Esses livros são publicados, o Fischer ainda estava vivo, né? Mas aqui ele escreve capítulos específicos, mas ele está mais como o organizador desses textos. Esse livro sobre o Michael Jackson, ele está traduzido para o espanhol, então há uma edição lançada em Buenos Aires chamada Jacksonismo, que é muito interessante também. Um conjunto de textos assim sobre, e até publicados por ocasião da morte do Michael Jackson. Mas é um conjunto, e é curioso o subtítulo do livro na edição espanhola, justamente esse, Michael Jackson como sintoma, né? Então, um conjunto de autores, assim, do círculo do Fischer, todos escrevendo, assim, sobre algum aspecto, alguma parte da obra, assim, do Michael Jackson, que recém havia falecido, assim. E um outro livro, justamente, sobre, então, o pós-punk, que é uma espécie de obsessão do Mark Fischer. Então, se a gente for examinar os textos do Fischer, assim, a gente vai ver uma recorrência ao pós-punk como uma espécie de estilo cultural. Bandas em específico, ele fala muito do The Fall, que é uma banda mais obscura dos anos 80, assim. E a mais conhecida aí é o Joy Division, mas, enfim, uma série de outros artistas, assim. Uma das ressalvas que a gente precisaria ter para ler os textos do Fischer é que ele pode nos soar, às vezes, assim, muito anglocentrado, tá? Muito, como é que eu vou dizer, mergulhado, assim, nos meandros, nos recônditos, assim, da cultura pop inglesa da década de 80, assim, e da música eletrônica do começo da década de 90. Tá? Então, um efeito que o Fischer pode produzir muitas vezes é esse efeito aí de um certo... Para nós, um leitor brasileiro de hoje, com 20 e poucos anos, hoje no Brasil, talvez nos falte, talvez a gente não tenha as informações, não saiba quem são os artistas, não tenha, assim, não estamos tão dentro desse cenário, assim, sobre o qual ele nos fala, assim. E aí já começa um pouco aquela questão que eu levantei antes da necessidade que a gente teria, no caso aqui do Mark Fischer, de, como é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, de reterritorializá-lo, vamos dizer assim. Tá? Eu ia dizer desocidentalizá-lo, mas não é bem isso. Então, vou trocar pela palavra reterritorializá-lo. Tá? Tentar traduzi-lo, digamos assim, para o nosso contexto mais imediato. Assim. A gente pode seguir ali. Além disso, pessoal, o Fischer tem outras 2 publicações assim, que também são muito importantes, que são esses livros que vocês estão vendo aí. Tá? Esse trabalho chamado Flatline Constructs, que fala sobre materialismo gótico e teoria ficção cibernética, esse trabalho é a tese de doutorado do Fischer, defendida em 1999. Tá? Esse livro, K-Punk, ele tem o título, que é justamente o título do blog que o Fischer manteve durante todo esse período aí, entre 2003 ou 2004 até 2016, quando ele vem a falecer um pouco depois, em 2017, janeiro de 2017, aos 48 anos. Mas o que está acontecendo? Assim, o trabalho, esse Flatline Constructs, que também saiu traduzido para o espanhol agora, foi traduzido como Constructos Flatline, que flatline é um termo médico que fala sobre aquela máquina que marca os batimentos cardíacos.
né? Quando alguém morre, fica a linha, aquela linha, aquilo ali é uma flatline. Né? Esse é um termo médico, vamos dizer assim. Então, tem uma outra tradução do livro que é Constructos de Linea Plana, para o espanhol da Espanha. Mas esse trabalho aqui é o trabalho é a tese do Mark Fisher, defendida em 99. Tá? Após a defesa da tese, ele vira, então, um blogueiro. E tudo que ele escreveu no seu blog foi para livro. Tá? Os 3 livros de autoria individual que vocês viram antes lá são coletâneas de textos publicados primeiramente no blog. Aquilo que não entrou em alguma daquelas 3 coletâneas foi juntado nesse livro chamado K-Punk, que é publicado depois que o Fisher morre. Então, depois que ele morreu, a sua tese de doutorado foi publicada na íntegra, como tese, com toda aquela estrutura e aquele peso que as teses usualmente têm. Né? Então, essa é a tese do Fisher. E os textos que ele escreveu no blog, que não haviam sido ainda publicados, foram reunidos nesse volume chamado K-Punk, que é um volume lá com cerca de 1000 páginas. Tá? Dá para seguir. Então, o que a gente tem, pessoal, do Mark Fisher é isso. Aqui está toda a obra do Fisher. A minha ideia, no momento, assim, no projeto em curso, vamos dizer assim, é tentar me embrenhar nessa produção, assim, né? Tentar abranger esse autor na íntegra, no sentido assim de ler e reler esses textos. Como vocês veem, esses textos aí formam, a gente tem um mosaico de temas muito distintos, tanto que quando o volume K-Punk foi traduzido para o espanhol, por essa editora Caja Negra, da Argentina, de Buenos Aires, o livro vira um conjunto de 3 volumes. Eu tenho eles aqui em algum lugar, tá? Mas o K-Punk, né, ele foi traduzido para o espanhol, vira um conjunto de 3 volumes, assim, onde cada volume agrupa textos com certas temáticas assim recorrentes, né? Então, um volume são os textos mais políticos do Mark Fisher, outro volume são os textos sobre TV e cinema, e outro volume, os textos sobre música pop, assim. Então, a gente tem uma produção muito dispersa, muito heterogênea, muito pouco acadêmica, em alguma medida. Tem uma questão, assim, que a tradução para o espanhol, os textos não são colocados em ordem cronológica, eles são colocados em ordem temática. E eu li uma crítica que reclamava disso, assim, porque o fato dos textos, do fato de que a ordem cronológica foi desrespeitada, dificulta a compreensão, assim, de um desenvolvimento das ideias do autor. Né? Então, a organização como se a organização temática não tivesse sido, do ponto de vista editorial, a melhor organização, tá? Então, o K-Punk, ele saiu editado assim, ó, pessoal, no espanhol. São esses 3 volumes aqui. Então, é uma coleção, assim, de pequenos ensaios, porque são textos inicialmente produzidos para o blog, tá? Então, isso traz para os textos uma certa qualidade, assim. São textos curtos, são textos sem nota, referenciação bibliográfica nas normas da BNT, são textos que, de certa forma, reagem à urgência do presente, assim. Por exemplo, é o último lançamento do disco, é o lançamento do último disco do David Bowie, é o último filme, não sei o que lá, é a última polêmica da internet. Então tem uma atuação do Fisher aí nesse calor
do debate público, midiático, comunicacional, de nicho, de subcultura, vamos dizer assim, do mundo que ele está experienciando. Assim. Ele me lembra muito nesse aspecto, e já para traçar um paralelo com um dos autores mais canônicos aí da área da comunicação, o livro Mitologias, do Roland Barthes, que também foi um livro de textos curtos, escritos para a imprensa, com uma proposta de crítica marxista do signo, né? Se eu não me engano, Mitologias, do Roland Barthes, é um livro do final dos anos 50, é um dos primeiros livros do Barthes, né? Também escrito para jornal, né? E que tinha muito esse caráter, assim, do Barthes falando sobre o mundo ao redor. Até tem uma expressão que ele usa, eu falo sobre o mundo ao meu redor, né? Então tem uma coisa assim do teórico, digamos, reagindo à pauta do jornalismo, né? Que é o lançamento da semana, o espetáculo que ele foi ver no final de semana, o artista que se apresentou ali, que ele viu o show, o lançamento que está saindo, a polêmica, a capa da revista Veja daquela semana. Então, esses textos do Fischer, assim, eles têm um pouco isso. Eles têm um pouco isso, tá? De uma reação, assim, de um tipo de presença nessa sociabilidade midiática, assim, e de uma presença reativa, assim, né? E o texto do blog também como um texto aberto, assim, né? Que se dispõe à polêmica, que quer polemizar e que incorpora a resposta dos leitores, de algum modo. No texto seguinte, ele está discutindo com o leitor que discordou dele ali no blog, né? Tem isso, assim, também de fazer rede, né? Então, tem a blogosfera do Fischer, assim. Então, ele está discutindo um comentário do Simon Reynolds, que é um outro crítico, o Rodrigo comentando aqui. Hoje, o Fischer seria o Cazé fazendo React. Então, acho que tem aí um exercício da teoria nesse React. Esse elemento do React, ele é muito... Eu acho que ele tá ocorrendo ali, é um tipo de React, assim, de resposta rápida, tentando achar sentido, sistematizar coisas e produzir conceitos, tá, pessoal? Porque eu acho que tem uma outra característica muito boa do autor, que é essa: o Fischer é um cara que produz sínteses boas. O conceito de realismo capitalista, que a gente vai ver, ele é um conceito muito bom como slogan. Ele é muito aderente, ele é muito sintético, ele é capaz de sintetizar muita coisa com muita força expressiva, vamos dizer assim. A gente vai ver depois isso. E esse conceito de realismo capitalista, que está no título do livro dele, é só um dentre tantos conceitos. Acho que uma das características do Fischer, para mim, e por isso ele é tão interessante como um autor para a gente pensar, e até tão comunicacional, na minha hipótese, porque ele tem também esse talento do McLuhan, que o McLuhan tinha, de produzir conceitos que viram slogans, que viram quase bordões publicitários, assim, como o meio é mensagem. É isso aí. O meio é a mensagem. Disse tudo. Aldeia global. Disse tudo. Né? Então, me parece que é isso. O aforismo é uma forma também que a gente poderia usar para pensar a produção do Fischer, que não é a forma tese, não é aquele discurso, aquela retórica, assim, do convencimento baseado na argumentação hiperracionalizante, assim. Não é o texto do Habermas, por exemplo. Então tem um efeito aí de proximidade que o Fischer estabelece com o leitor. Para mim, pessoalmente, ele se tornou um autor interessante por isso, assim. Primeiro, pela questão geracional. Tá? Eu, lendo os textos do Fischer, é como se eu me enxergasse ali. Eu sou alguém que tem a idade dele, pouco menos, né? Mas eu me vejo ali nas cenas que ele descreve, nos shows que ele descreve,
como é que eu vou dizer assim, eu me reconheço no ambiente emocional que ele descreve, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso facilita, isso é uma ponte lançada ao leitor, assim, e que produz proximidade, vamos dizer assim, tá? E o que produz proximidade também é essa escrita aparentemente descomprometida, sedutora nesse sentido. O texto curto, mas com força de síntese. O texto curto com força de provocação e não de explicação, tá? Mais adiante, eu quero falar sobre uma noção muito interessante, que é a chamada função Fischer, que alguns autores, amigos dele, formulam depois para escrever justamente isso. O estilo do Fischer e o papel do Fischer na cena intelectual, cultural, acadêmica, aí, da qual ele participou, né? Que tem a ver com isso, assim, com um lugar que não é necessariamente um lugar de explicação, mas um lugar de provocação, tá? Como se fosse aí a função Fischer, parte da função Fischer, tá? Então, assim, esses são os textos que a gente tem dele, de bem ou mal de próprio punho, tá? Então, é esse conjunto aí de 7 textos. Eu li em algum lugar, não me recordo exatamente onde, há pouco tempo, que há um projeto de sair um outro livro do Fischer, com textos publicados entre a tese de doutorado e o início do blog, porque o blog inicia em 2003, a tese foi defendida em 99. Então tem um hiato aí de 2 ou 3 anos, que o Fischer também teria escrito coisas. Ele escrevia também por encomenda, né? Por demanda para a imprensa musical da época e tal. Isso é uma outra característica importante também. Essa prática textual do Fischer também me lembra a prática de escrita do próprio Walter Benjamin, um autor muito conhecido na nossa área, que morre em 1940, viveu a vida adulta, assim, escrevendo muito no pós-guerra, né, no pós-Primeira Guerra e durante a Segunda Guerra, escrevendo lá para a revista de pesquisa social de Frankfurt, se eu não me engano. Também escrevendo muito, o Benjamin escreveu muito sobre demanda. Então, a gente tem textos clássicos aí hoje da obra do Benjamin, de teorias da comunicação, que foram textos encomendados, né? Que eram textos fortemente editados, inclusive, pautados, né? Me escreve um texto sobre o Goethe, tantas páginas, custa tanto, pagamos tanto. Então, textos de teoria da comunicação, como esses do Benjamin, como esses do Barthes, que eu falei, e esses do Fischer, textos, como é que eu vou dizer, concebidos numa lógica quase da entrega jornalística. Assim, da entrega da crônica jornalística, né? Então, tem isso no Fischer também, tá? Outra coisa que o vincula, de algum modo, mais ao Benjamin do que ao Barthes, mas também, de certa forma, ao Barthes, é esse desfecho trágico, né? O Fischer morre com a mesma idade que o Benjamin se suicida, né? Ambos se suicidam aos 48 anos. Né? Um outro paralelo, assim, biográfico aí, não sei se isso diz alguma coisa, talvez não diga nada, seja só uma coincidência, assim, que a gente atribui sentido a isso, né? Isso aparece para nós, a nossa consciência, assim, como sendo alguma coisa relevante. Talvez não seja, só uma coisa fortuita do mundo e tal, mas, enfim, é um outro dado, assim, que é curioso, assim, da gente traçar também, até para a gente ir situando, conhecendo o Fischer, posicionando esse autor, as suas práticas aí, no universo, assim, de leituras que a gente tem aqui no campo da comunicação. Esses 3 outros textos, pessoal, eles começam a compor, assim, um segundo bolsão, tá? Aqueles livros anteriores que eu mostrei ali para vocês são os livros escritos pelo próprio Fischer. Então, ali seria uma espécie de núcleo hard, assim, da obra do Fischer. E aqui começa a aparecer um outro círculo, assim, um outro círculo, para além desse núcleo, tá?
E aqui se começa também a se produzir uma espécie de fortuna crítica sobre a obra do Fischer. E aqui a gente começa a testar aquela ideia que eu levantei lá atrás, sobre se dura ou não, se tem validade ou não para além da sua própria geração. Tá? Porque aqui, esses textos, esse de capa vermelha, que se chama justamente a função Fischer, ele é uma reunião de artigos do próprio Fischer, de trechos de artigos do Fischer, com comentários de amigos dele. Amigos dele, amigos do Fischer, em razão da morte do Fischer, pegam trechos do Fischer e comentam esses trechos. Discutem o que era, o que o Fischer estava discutindo aqui. Então, os caras fazem estudos, pequenos estudos, sobre trechos de escritos do Fischer. E é nesse livro que vem à tona, sim, esse é um livro organizado pelo Robin McKay, que é alguém do círculo do Fischer, também de um outro inglês, assim. São figuras que transitam aí entre o campo da filosofia, da performance, da comunicação. É difícil a gente situá-los assim na comunicação exatamente, tal como, até porque aqui o modo como a gente recorta as áreas é diferente do modo como elas são recortadas na Inglaterra, assim, uma permeabilidade do campo da comunicação pelo campo das artes, por exemplo. Aqui não é bem assim, aqui no Brasil não é bem assim. Então, é difícil a gente situar exatamente assim esses onde institucionalmente estão esses autores, né? Muito embora isso também não importe muito para nós, a gente pode se apropriar bem disso aí sem problema nenhum. E esse livro de capa vermelha, então, de Fischer Function, é um primeiro trabalho aí que examina o legado do Fischer, ainda muito sob o impacto da morte do autor, tá? Ainda muito sob o impacto da morte do autor, assim como é o ótimo Egress, que é o livro de capa azul que vocês estão vendo aí, de um sujeito que tem um sobrenome impronunciável para mim, eu não sei como pronunciar aquele nome ali, Colquhoun, acho que é assim, Matt Colquhoun, alguma coisa desse sentido, se alguém souber, por favor, me ajude. Mas esse livro é excelente, também está traduzido para o espanhol, na mesma editora Carra Negra. Há um ótimo capítulo extenso, onde esse autor, Matt Colquhoun, aí, faz uma análise daquela série Westworld, Onde Ninguém Tem Alma, a série, os 3 temporadas da série. E é um livro curioso, assim, porque esse cara era aluno do Fischer, quando o Fischer vem a falecer em janeiro de 2017. E o Egress, aí, o texto está falando ali sobre luto, melancolia e tal, né? E o Egress, ou egresso, é uma expressão que o Fischer usava, assim, nas suas últimas aulas, né? E o Matt Colquhoun aí foi aluno do Fischer, e esse livro é uma tese de doutorado que ele vem a concluir e publica depois, né, por essa editora Repeater. E é um livro, assim, que mistura muito, fala sobre é muito pessoal do ponto de vista, assim, de um aluno falando sobre o professor que morreu, professor dele, né? Então, o texto, ele discute monograficamente a obra do Fischer, faz análises de produtos midiáticos, eu falei aqui sobre a série Westworld, e fala também muito em tom íntimo, pessoal, em primeira pessoa. O Matt Colquhoun lembrando de situações dele com o Fischer, de passagens dele com o Fischer, falando como foi que recebeu a notícia da morte, como foi que o grupo de alunos reagiu, né? Fala sobre o impacto disso. Então tem um tom memorialístico, assim como tem um tom mais resenístico, monográfico, né? E tem também trechos mais aplicados. Não que essas coisas apareçam compartimentalizadas no trabalho, mas isso está tudo junto, em capítulos, poucos capítulos, mas muito extensos e muito densos cada um deles, né? Então, o que eu estou dizendo? É que, para além daquele bolsão de trabalhos originais lá, do núcleo primeiro, lá, hardcore, assim, da produção do Fischer,
começa a ter já, pessoal, outros trabalhos que começam a colocar em causa o legado do Fischer, vamos dizer assim. Ainda que eu não goste muito disso, assim, do legado, uma coisa assim, parece que atribui uma pompa, uma coisa assim, ao legado que o Fischer deixou, né? Uma solenidade, assim, né? Um respeito, talvez, excessivo, assim, mas, de todo modo, é o que a gente vê sendo construído aí nesses dois livros que eu estou mostrando, de capa vermelha e capa azul, e, por fim, esse outro chamado Desejo Pós-Capitalista, que não é nada menos do que a transcrição das aulas do último semestre, que o Fischer havia iniciado como professor em Goldsmith, uma universidade em Londres, né? Então, o Fischer havia começado o semestre, ele tinha previsto lá 15 aulas, parece que ele dá metade disso, e aí eles entram para o recesso do final de ano, e ele não retorna, né? E os alunos haviam gravado também as aulas, e esse livro, Desejo Pós-Capitalista, organizado pelo próprio Matt Colquhoun, nada mais é do que a transcrição das aulas que o Fischer deu, né? E tem ali também o programa da disciplina, o programa que ele tinha apresentado e tal. Esse livro é muito interessante, assim. Uma outra coisa que o trabalho do Fischer tem aí é uma potencial abertura, né? Então, o que envolve o autor um pouco é essa dimensão trágica da sua biografia. Ele morre muito novo, né? No auge, assim, começando a sua vida madura intelectualmente e tal, e deixa uma obra que ela é fragmentária e inacabada, né? Então, talvez, assim como o Benjamin também nos legou uma obra fragmentária e inacabada, inconclusa, vamos dizer assim. Então, talvez isso seja uma particularidade, assim, que nos atrai para o autor, né? Então, eu fico, sempre que leio os textos do Fischer, eu fico pensando o que ele diria sobre tal coisa, se ainda estivesse vivo. Ou então, fico querendo concluir. Parece que um dos efeitos para o leitor é fazer com que o leitor queira concluir aquilo que ele esboçou, né? Esse livro aí, Desejo Pós-Capitalista, ele teve em mim, assim, esse efeito, né? De querer pegar, por exemplo, o mesmo programa de aula que o Fischer usou e eu fazer em sala de aula. Eu vou usar os textos que o Fischer usou, eu vou ler e reler as aulas que ele deu para tentar capturar o que estava sendo discutido na cadeira e tentar completar a cadeira. Os 15 encontros, vamos dizer, dos quais ele deu 6 só. Né? Então, parece assim que... Porque está ali o curso não foi concluído, mas ele foi esboçado. Então, aula, discutiremos tal coisa, tal texto, tal texto, tal texto. O livro chega a ter uma playlist, inclusive, assim, de músicas que o Fischer citou ao longo do semestre, não sei o quê. Aí, quando ele morre, os alunos pegam aquela playlist e era a playlist que tocava, por ocasião, lá enfim, dos trâmites lá, funerários e tal. Né? Então, assim, tem um pouco esse efeito do autor aí também, que é esse caráter aberto, assim, né, e inacabado do autor, né? Tem a tragédia pessoal da morte e tem esse elemento aí que decorre disso, né? Que a obra fica, parece, pedindo completude, pedindo para ser completada, né? E aí volta também, né, pessoal, essa abertura, digamos, ela é boa do ponto de vista da posteridade. A gente está aqui, não podemos esquecer que a pergunta é: o Fischer irá durar? Hoje em dia ele vale? Essa abertura permite a incompletude, permite que ele dure, faz com que ele dure ou não, né? Ou acelera a obsolescência da obra, né? Por exemplo, às vezes eu tenho a impressão, quando leio Walter Benjamin, por exemplo, eu tenho a impressão de que o Benjamin é um autor sempre tão atual porque sempre foi ambíguo. Porque sempre foi
fragmentário, indecidido, vamos dizer assim, ambíguo, né? As tensões dialéticas do Benjamin lá, parece que a posteridade do Walter Benjamin se deve às tensões dialéticas que ele não resolvia na sua obra, né? E isso faz com que a gente sempre tenha possibilidades de achar saídas distintas, caminhos distintos pelo autor, porque ele nunca fecha caminhos, né? Então, um pouco, me parece que é isso que está acontecendo aí no trabalho do Mark Fisher, tá? Ainda, pessoal, nesse sentido, assim, de a gente ir percebendo o legado, ou a duração do Fisher se estendendo, tá? Ou o legado do Fisher se materializando, vamos dizer assim, eu queria citar esses dois outros livros, que também são muito recentes. Esse The Meaning of Mark Fisher, está aqui. Eu pude reler no final de semana, é um livro do ano passado, assim, que esse autor também, um inglês, Mike Watson, primeiro tem uma tese, sim, curiosa, e que já, de largada, vincula o Fisher às teorias da comunicação, que é essa ideia de que o Fisher estaria atualizando a teoria crítica, né? Ou que a teoria crítica teria antecipado assim certos cacuetes, a leitura do marxismo, esse elemento escritural, vamos dizer assim. A teoria crítica também era muito adepta do Adorno ou Benjamin, sem nem falar, não preciso nem falar no Benjamin, da prática do ensaio como forma, né, como gênero do discurso acadêmico, assim, os aforismos, como alguém comentou aqui também, né? O Adorno também praticava uma escrita meio que aforismática, meio como diário, muitas vezes, né? Então, o Debord, né, também está um pouco nessa tradição, assim, né, de releituras do marxismo que vão sucedendo, assim, no pós-guerra, né? Então, o próprio Deleuze, o próprio Foucault, em algum momento, Deleuze e Guattari também, numa certa tradição assim de releituras do marxismo, assim. Então tem uma discussão de fundo assim nesse livro do Mike Watson, que é essa relação assim de tentar pensar o Fisher como um eco distante de alguns procedimentos, de algumas temáticas, de algumas influências assim que já haviam aparecido na teoria crítica, né? E também essa ideia de pensar o Fisher, assim, já que a gente está falando em termos do seu legado, né, da sua sobrevivência, de pensar o Fisher como, pensar o destino do Fisher como um espectro memético, como uma figura, assim, hoje em dia, que vive como meme, né, que sobrevive como meme. Eu tenho uma série de memes, assim, do Mark Fisher que são discutidos no livro, assim. E o autor se questiona muito sobre isso, né? Sobre a forma do meme como uma espécie assim de forma mágica, não sei como dizer isso, mas também como uma bomba simbólica, assim, né? Como uma bomba de sentido, assim. E ele se pergunta se isso é bom ou ruim, assim. O que o próprio Mark Fisher diria ao se enxergar transformado num meme, né? Eu tenho eu vou tentar pular assim uma série de lâminas, tá, pessoal? Já para a gente, eu tenho eu trouxe aqui então assim, eu preparei aqui, vocês não se assustem, tá? Uma sequência de 140 páginas com anotações e imagens assim de coisas que aludem a passagens e características do trabalho do Fischer. E
mais à frente, assim, eu selecionei alguns memes, assim, tá? Alguns até que são discutidos, de fato, naquele livro que eu mostrei anteriormente, assim. Então, começam a aparecer coisas interessantes. Vamos voltar um pouquinho, que é o seguinte, aqui está a tese do Fischer. A tese do Fischer, a Márcia estava falando no começo da nossa encontro, assim, de que ela lembra de ter escrito trabalhos à máquina, de escrever e tal. Então aqui é engraçado a gente ver a tese do Mark Fisher aí, né, publicada como tese lá no repositório digital da Universidade de Warwick, assim, né, nesse formato aí, né, que a gente pode baixar um PDF. Então, um PDF, assim, da tese do cara, e aí tem, junto com o Fischer, vem à tona, assim, pessoal, talvez uma primeira geração, assim, da teoria cibercultural produzida na Inglaterra. Então, o Fischer está pensando, a teoria do Fischer, ela está, como é que eu vou dizer, ela está lidando muito com essas categorias do virtual, por exemplo, né, que vem muito à tona, assim, como primeira reação reflexiva, assim, ao surgimento da internet. Então, parece que ele está produzindo um pouco ali na sombra do bug do milênio, assim, a tese é de 99, né? Então, parece que ele está lidando, assim, tem uma arqueologia do digital aí também. Ou a gente pode ler assim o Fischer, a gente pode ler o Fischer assim, como uma espécie de arqueólogo involuntário da primeira internet, vamos dizer assim, né? Como uma mídia pública, assim, com um apelo público, né? Tal. Então, isso. Então, esse imaginário de Jean Baudrillard, assim, simulacros do virtual, simulações, né? Esse ambiente emocional, esse ambiente mental, assim, está muito na obra do Fischer, ou numa parte da obra do Fischer, né? E aqui está ele numa recepção com um teórico, se eu não me engano, ele é camaronês, agora eu não me recordo, Kodo Eshun, né? Que tem um livro muito importante que se chama Mais Brilhante do que o Sol, More Brilliant Than the Sun, que é um dos autores do chamado Afrofuturismo, tá? Então, essa é uma foto de 2002, numa recepção, numa festinha na casa do Simon Reynolds, que é um crítico musical, com alguns livros escritos e tal. Então, eu achei interessante trazer essa foto, assim, isso é 2002, tá? O Fischer tinha aí 34 anos, né? Não havia ainda começado o seu blog. O Kodo Eshun é um parceiro importante para o Mark Fischer. Logo que o Fischer, no primeiro ano após a morte do Fischer, se instituiu na Universidade de Warwick as Lectures, Mark Fisher Lectures. Todo aniversário da morte do Fischer tem um evento em homenagem ao legado do Fischer. E o primeiro ano, quando se comemorou um ano, então em 2018, o primeiro sujeito que fez a aula essa, solene, em homenagem ao Fischer, foi o Kodo Eshun, né? Fazendo justamente aí esse balanço, então, da contribuição do Fischer, daquilo que ficou aberto, qual é, afinal de contas, a contribuição desse autor, né? E aí eu listei, assim, só fui acumulando aqui no final alguns memes. Tem um grupo no Facebook, que é esse aí, Mark Fisher Memes for Ontological Things, que são só 10, 15 mil pessoas ali compartilhando e fazendo memes sobre a obra do Mark Fisher. E aí a gente tem alguns, assim, né? O que estava na capa do livro, né? A própria editora explorou o tema do livro e esse meme aí, o Wojak, é o nome desse meme, que é desse sujeito aqui, esse guri careca aí,
e para associar o Fischer e divulgar o Fischer, assim. E aí vão aparecendo uma série de outros, né, que vão meio que produzindo uma espécie de... Esse é interessante, tá? O Bernie Sanders tatuando a capa do Realismo Capitalista, né, no braço. Né? Então, assim, há essa associação do Fischer com a figura do Coringa, por exemplo, né? Também. Aqui, eu não sei direito o que é isso, né? Mas aqui estão os dois professores do Mark Fisher, Nick Land e Sage Plant. Tá? Eu não sei, acho que tem um filme, que está saindo um filme da Barbie, não é isso? Alguma coisa assim, não sei exatamente o que é. E aqui está o próprio Fischer e o Zizek, né? Que era um também dos autores que o Fischer mais... ele tem uma fase muito identificada, assim, com essa... O Lacan, lido pelo Zizek, assim, né? O próprio livro, esse Realismo Capitalista, presta tributo, assim, ao Zizek em muitos momentos, aí, né? Cita o Zizek. Então, o Zizek leu o Fischer também, escreve no Realismo Capitalista, tem uma fala do Zizek na contracapa, assim, saudando o trabalho do Fischer, assim, né? Então, são esses memes que vão circulando, assim, né? E que vão, ao mesmo tempo, criando uma imagem meio... Eu não sei o que lhes parece, assim, né, pessoal? Mas cria uma imagem meio mítica, assim. O Fischer fica figurando como esse garoto enxaqueca, assim, da crítica cultural, né? Parece, assim, meio ranhento, meio renitente, assim, meio resmungante, né? Parece que ele virou um fenômeno memético. O Fischer, a figura do Fischer vira um fenômeno memético, assim. E é muito curioso esse destino, né? Assim, de um esforço de crítica do realismo capitalista, que a gente vai ver o que é esse conceito. Eu estou conversando que estou falando muito e avançando pouco, né? Mas, assim, fica como para a gente pensar mesmo essa ideia, assim, do destino desse trabalho e da sua sobrevivência da obra do Fischer, né? do que é feito com ela, tá? E também como provocação para a gente pensar o que ele diria, digamos assim, né? Dessa apropriação, se ela é boa ou ruim, digamos. E o que ela produz socialmente também. Tá? Seguem aqui outros memes, né? Esse aqui tem um intertexto que eu não sabia, né? Porque tem essa imagem aí de uma cama com o lençol e a capa do livro do Fischer, né? Então ali tá escrito "We fucking on the Fischer bed tonight", né? E aqui parece que está fazendo referência a um autor canadense que é o Jordan Peterson, isso? Que é uma espécie de guru de uma alt-right, de uma nova direita norte-americana, canadense, assim, mais limpinha, de calça, de sapato lustrado, assim, calça... Que é um autor de best-seller, esse Jordan... Eu não sei se é Jordan Peterson. Eu comprei um livro dele, não pude ler ainda, mas é um cara que entre outras coisas, fala, assim, sobre... está aqui o livro. Jordan Peterson, esse aqui. Né? É uma espécie de Olavo de Carvalho canadense. Não sei se eu posso dizer isso assim, né? Mas 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. E uma das regras é faça a sua cama todo dia. Né? Mas, enfim, então, essa imagem ali, essa anterior da cama, está fazendo referência a essa cama do Jordan Peterson. A cama bem feita, né? Fazer a cama todo dia, assim. Então tem isso também, né? Essas tensões assim das políticas e tal,
passando também por esses memes também produzindo uma imagem do Fischer e do pensamento dele, colocando o pensamento dele num determinado lugar, e essas disputas políticas e intelectuais aí do presente, nosso presente histórico, também tecendo aí esses memes, né? Presentes nesses memes. Então, eu não tenho paciência para isso, assim, nunca estudei sobre memes, tá? Claro que o tema é altamente interessante, né? Mas precisa ser bem estudado também, né? E esse livro, assim, tenta, embora eu acho que ele poderia ter ido mais, assim, mas ele tenta plantar essas discussões aí, né? Assim, o que representa esse acontecimento, né? A transformação do Mark Fisher num personagem memético, da cultura da memeosfera aí, né? Então, acho que a gente pode seguir um pouco mais aqui, outros, né? Assim, aqui, beleza, depois eu posso voltar nisso, tá? Para a gente fechar, mas então a gente pode voltar lá pro começo, assim. E aí, enquanto a gente retorna, pessoal, eu faço uma questão de ordem, tá? Agora são 8 horas e 37 minutos. Eu acho que eu estou falando aqui sem parar, e esse é um dos problemas que eu tenho, assim, depois de que engreno num tema que me agrada, assim, eu fico com dificuldade de controlar o tempo, né? E eu sugeriria, assim, que a gente fizesse um intervalinho e que nós voltássemos às 9 horas, e aí eu entro mais, vou tentar me organizar para fazer um panorama mais, assim, organizado um pouco do que é de fato o livro Realismo Capitalista, para que a gente não saia daqui hoje sem ter marcado assim as linhas centrais do livro e as questões principais aí. E aí abrir uma discussão também, né? Porque também é importante aí que a gente possa trocar impressões aí sobre a leitura, sobre o que viu aqui e tal. Então, eu sugeriria isso, pode ser? Que a gente faça um intervalinho que a gente possa voltar às 9, e aí eu tento fazer em meia hora, 40 minutos ali uma fala, e depois a gente abre para ter mais uma meia hora para questões e um debate mais solto, assim. Ficamos assim, então? Daqui a 15, 20 minutos a gente volta, para tomar um café e ir no banheiro ali. Até mais.